Se você pegar todas as espécies existentes e começar desde a primeira até agora o ser humano, que é a última, e todo mundo começar a evoluir, teria que ter 24 horas de evolução de uma espécie para outra. É como se fosse um ser unicelular, depois um ser pluricelular, para chegar no ser humano. Então, biologicamente, até cronologicamente, não daria tempo. Então, existe um fator maior que move tudo isso. Muito boa tarde, Goiânia. Um prazer aqui estar com vocês hoje. Para quem não me conhece, me chamo Caio Nuto, eu sou médico, sou neurocirurgião. E eu vim hoje conversar com vocês sobre 3 assuntos: desconforto, disciplina e Deus. Onde já se viu um neurocirurgião falar de Deus, né? Tem aquela piadinha, né, que médico se acha Deus, neurocirurgião tem certeza. Antes de começar, eu queria fazer um experimento social. Pedi até desculpas aqui pro Pedro, né, que ele falou que hoje não é dia de coach, né? Mas não é papo de coach, não. É pra gente realmente fazer algo que faz refletir. Quem aqui tem TikTok? Quem aqui usa TikTok aqui? Levanta a mão. Ninguém vai se dizer que... É meio que hoje é um preconceito usar TikTok, né? Mas aí quem já viu aquela brincadeira aí de R$2 ou um presente misterioso? Alguém se habilita aí para participar? Não quero ninguém que se beije entre amigos, não, nem que diga eu te amo, senão o Pedro me mata aqui. Quer participar? Qual é teu nome? Pode vir. Mariana. Fica em pé, Mariana, todo mundo te vê. Mariana, R$2 ou um presente misterioso? Presente misterioso. Acelera aí que eu só tenho 40 minutos. Me tiraram 20 minutos aí do meu tempo. Pode abrir. Vai abrindo aí enquanto eu vou pegar outra parte da experiência social. Calma, esse aqui eu vou usar. O que é que tem aí, Mariana? R$100, né? E agora vem a outra pergunta. R$100 ou um presente misterioso? Calma, antes de responder, vou fazer uma proposta. Você terá só esse presente por hoje. Amanhã você vai ter que me devolver. Sei o que é que você escolhe. Vou fazer ainda outra proposta. Você terá esse presente agora por 1 hora. E depois você vai ter que me devolver. Ele não é seu. Você não sabe nem o que é que tem aqui dentro. Pode estar vazio, pode estar cheio. Por 1 hora. Por 10 minutos. Por 5 minutos. Por 1 minuto. Por que você escolheria o presente? Você está curioso, igual com todo mundo, né? Curioso. Mas em sã consciência, todo mundo escolheria o dinheiro. Por quê? Porque é o que você tem, é o seguro. Então, o valor não está nas coisas. R$100 é seu. O valor não está nas coisas, pessoal. O valor, sim, está no tempo, que é o principal. E na quantidade de recordações que aquilo pode te dar. Porque, ao pensar sobre a vida, lembre-se, nenhuma quantidade de culpa pode resolver o seu passado e nenhuma quantidade de ansiedade pode mudar o seu futuro. Isso é nosso maior presente. É o que temos de maior valor, é o que conseguimos controlar, é o agora. O ontem é uma história, hoje um mistério, amanhã é um mistério, hoje é dádiva, por isso que se chama presente. Então, essa brincadeira foi para todo mundo depois do almoço, realmente voltar a atenção para cá. E eu queria agora que abaixasse as luzes, todo mundo fechasse um pouco os olhos. Só pode fazer uma pergunta começando com como, tá? Calma, brincando. Pessoal, é o seguinte, quando eu peço para vocês fecharem os olhos, eu sou neuro. Eu estou tirando um sentido de vocês, eu estou tirando a visão. Então vocês me escutam melhor. Vocês aumentam esse sentido que é a visão, a audição. E eu quero que vocês fechem os olhos, realmente fechem por alguns segundos. Não vai ser nada de religioso. Tanto é que minha palestra eu vou falar sobre Deus, mas não vou falar sobre a Bíblia, né? Eu vou fazer só parte científica. Eu sou neurocirurgião, sou cético, sou pragmático. Mas a ideia de fechar os olhos é vocês saberem que estão aqui, se sentirem presentes. Hoje a gente não se sente mais presente. Hoje a gente está com ansiedade de ver o primo rico, ansiedade de vai fazer aqui depois, e ninguém está presente no lugar. Isso é se sentir presente. Tem gente que chama de oração, tem gente que chama de meditação. Tem algumas pessoas que contribuem para isso, chamando de hipnose ou fazendo isso com outras pessoas.
Mas para pensar, tudo está desligando nossos sentidos para que a gente se concentre em algo maior, principalmente nós mesmos. Por isso que, pode voltar as luzes, eu trouxe aqui para vocês alguma parte científica para provar tudo isso que eu estou falando. E ele trouxe um artigo que foi uma meta-análise, quem gosta aí de pesquisa científica, citado 222 vezes. Essa meta-análise, o que é que ela dizia? O que é que ela trouxe, né? Apesar da extensiva literatura avaliando as associações entre espiritualidade, religiosidade e saúde, poucos estudos investigaram a aplicabilidade clínica desta evidência. A proposta desse paper, né, desse trabalho, foi avaliar o impacto da religiosidade e espiritualidade, as intervenções religiosas e espirituais, através de ensaios clínicos randomizados. Então, estou trazendo ciência para vocês. Aqui foi o que foi feito de 4.751 estudos, ele tirou 23 e fez todas as suas avaliações. Eu vou destrinchar isso mais para frente. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que existe fundamentação científica numa meta-análise que avaliou mais de 20 ensaios clínicos randomizados, provando que a espiritualidade, a religiosidade, ela tem um benefício na nossa saúde mental, diminui a ansiedade, nesse sentido de ansiedade, depressão, e aí ele vai destrinchar no trabalho, depois eu vou trazer mais para frente. Isso foi uma introdução para realmente a gente trazer um contexto, brincar um pouco. Eu sou uma pessoa que gosta de brincar mais talvez até que o normal, não sou politicamente correto, eu sou do Nordeste, sou de João Pessoa, lá a gente fala que eu sou uma pessoa sem frescura, e aí a grande pergunta, né? Talvez muitos aqui estão se perguntando, por que você escolheu ser neurocirurgião? Eu vou responder uma foto, por causa desse cara aí. Alguém sabe quem é esse cara aí? Eu dou R$2 quem adivinhar. Esse senhor, ele se chama Ângelo Machado. Ele foi o autor desse livro de Neuroanatomia Funcional, que talvez muitos aí já estudaram por esse livro. E foi esse senhor que me influenciou a ser neurocirurgião. Foi no primeiro período de medicina que eu li esse livro de ponta a ponta. E eu consegui entender que se existe um substrato anatômico, algo em que eu posso tocar, que representa tudo que a gente é. Tudo que eu estou falando aqui, tudo que vocês estão escutando, quem construiu isso aqui, esse microfone, isso aqui, foi um cérebro humano. Tudo que a gente conhece hoje é devido a um cérebro humano. Então, você lê que existe um substrato anatômico ali de 1,5 kg que você pode tocar, e aquilo representa quem a gente é, nossa consciência, nossa razão, me fez apaixonar por isso. E eu decidi fazer isso pelo resto da minha vida. E o cérebro é tão interessante que uma das passagens desse livro que mais me marcou foi entender um pouco sobre a visão. Por isso que eu pedi para vocês fecharem os olhos. Para quem não sabe, como é que ocorre a visão? Lá na nossa retina, no fundo do nosso olho, existem os cones e os bastonetes. E são células especializadas em identificar um espectro de luz e transformar isso num impulso nervoso. Se você não parou para perceber, a gente só enxerga entre o vermelho e o violeta. Todas as cores que existem estão numa frequência entre o vermelho e o violeta. Todas as cores abaixo do vermelho e acima do violeta, todas as ondas abaixo do vermelho e acima do violeta, a gente não consegue ver. Por isso que são os raios infravermelhos e ultravioletas. E além disso, a gente pode até ver, o nosso olho pode até ver, mas se você tiver uma disfunção lá no seu córtex occipital, um AVC occipital bilateral, você vai ter seu olho funcionando perfeitamente, mas você não vai conseguir enxergar. Você vai ver tudo, mas você não vai conseguir interpretar o que você está vendo. Então você é um cego funcional. Então isso que me fez apaixonar. E aí tem uma frase no livro que diz o seguinte: o ápice da evolução do sistema nervoso, que é o cérebro do homem, com cerca de 86 bilhões de neurônios, é a estrutura mais complexa do universo biológico conhecido. E saber que eu poderia atuar, ajudar pessoas através da minha técnica e atuando no que é mais complexo do mundo todo, foi o que me fez apaixonar pela neurocirurgia e foi o que me fez ser o neurocirurgião que eu sou hoje. Eu sou completamente apaixonado pela minha área. Se me colocasse aqui qualquer outra área da medicina, eu não trocaria de forma alguma, porque eu sou completamente apaixonado por estudar neurociências, neurologia, neurocirurgia e tudo relacionado à neuro. Então, quando você começa a curar pessoas através disso, você começa a ver um cérebro de verdade na sua frente, na sua cirurgia, e isso é o que vai fazer a grande diferença na sua vida, pelo menos na minha vida, isso fez grande diferença.
Então isso muda toda a história. Continuando no que a gente vai falando, eu venho falando sobre o Ângelo Machado. Para quem não sabe, o Ângelo Machado ele foi contemporâneo na UFMG do Selmo Celeno Porto. Eu ainda sou da época que ainda dava uma olhada nos livros, não só em apostila, né? Selmo Celeno Porto foi um dos grandes escritores de semiologia. E aí no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo desse livro, que muitos aí devem ter, você pode abrir lá e ver. Os seres humanos, mesmo os mais primitivos, devem continuamente se ajustar ao meio ambiente para sobreviver. Então a gente deve se ajustar ao meio para sobreviver. Para isso, 3 propriedades do protoplasma são especialmente importantes: irritabilidade, condutibilidade e contratilidade. E essas 3 propriedades, pessoal, eu vou transformar na minha palestra de hoje. Essas 3 propriedades é a origem da vida, é a origem de tudo. O primeiro ser vivo unicelular tinha essas 3 propriedades. E hoje, a gente tem essas 3 propriedades. O que são elas? Irritabilidade é ser sensível, é mostrar que você tem sensibilidade ao meio externo. Condutibilidade é a condução, é o que vai te levar essa informação para o resto do seu corpo até dar uma resposta. E eu transformei os 3 princípios básicos em que me influenciou a ser neurocirurgião na palestra de hoje, que nada mais é do que o desconforto, a disciplina e Deus. E aí vamos para o ponto inicial, o desconforto. O desconforto é você se mostrar sensível, é a percepção. É o ponto inicial. O que eu quero dizer com isso? Se você está confortável na situação da vida que você está hoje, para que você quer mudar? Para que você quer evoluir se você está tudo confortável na sua vida hoje? E aí é muito importante você descobrir o seu desconforto. E aí como é que descobre o seu desconforto? Caio, nem sempre o seu desconforto vai ser algo ruim. Às vezes o seu desconforto é pensar: o que te trouxe até aqui? Eu vi que o Pedro começou com algumas perguntas parecidas hoje. Quais são os seus sonhos? O que te move? Qual é o sonho que te move? O que te fez acordar num sábado de manhã? O que te faz acordar nos finais de semana de manhã para trabalhar em algo maior? Então o seu desconforto, pessoal, nada mais é do que o que te move. É o ponto inicial. É você se mostrar sensível ao que está ocorrendo no ambiente e saber que aquilo não está bom, que aquilo quer evoluir. E aí eu vou trazer o meu desconforto. O meu desconforto foi, no início, sofrer bullying. Meu apelido no colégio era Caio Prego. Eu não sei o que é que significa prego aqui em Goiânia, Goiás, mas prego lá no Nordeste é como se fosse o pejorativo de bobo, mais nerd, é algo muito ruim, não é bom, e principalmente quando você está no período da adolescência. E aí, eu estudava muito, e recebi esse apelido de Caio Prego, né? Essa foto aqui já foi mais velha, mas era uma foto na época dos meus estudos. E eu peguei nesse ponto, né? Eu era óculos fundo de garrafa, cheio de espinha, aparelho, nenhuma menina olhava para mim naquela época. E eu peguei aquele ponto ali, pô, eu não posso mudar minha aparência agora. Estou passando pela puberdade, não tenho dinheiro para melhorar fisicamente. O que é que eu posso contribuir para melhorar, para as pessoas me verem de uma forma melhor? E aí foi através dos estudos. Então, o que eu sempre digo, tudo de ruim que acontece na sua vida, pelo menos na minha vida hoje, tudo de ruim, entre aspas, que aconteceu no passado, que no momento eu vi que era ruim, todas as situações me fizeram evoluir. Desde um bullying no colégio, desde um término de um relacionamento, desde uma descoberta de uma doença. Aos 17 anos eu descobri que eu tinha espondilite anquilosante. Aí eu quero saber se vocês estão bem de reumato aí. Qual é o marcador de espondilite anquilosante? Não, eu vou dizer. HLA-B27 positivo, sacrilate bilateral, eu tomo imunobiológico, tenho veite anterior de repetição, quem assistiu já minhas lives vê que às vezes eu faço com tampão. E tudo isso são crises de recaídas que eu tenho por privação de sono, estresse, tudo isso, por eu ter uma doença autoimune, crônica, não tem cura, foram os pontos de desconforto na minha vida que me fizeram crescer. Tanto é que um dos motivos que eu fiquei lá no final entre dúvida entre ortopedia e neurocirurgia foi porque eu queria fazer coluna. Eu tenho um sacrilate bilateral. Quando eu coloquei no Google a primeira vez para falar sobre espondilite anquilosante, as imagens eram pessoas de cadeira de rodas. Eu estava com 17 anos entrando na faculdade de medicina. E não tinha biológico na época, como tem hoje, Etanercept, Adalimumab. Eu era tratado com metotrexato, sulfasalazina e tome corticoide. Então, esses momentos difíceis da minha vida me fizeram ser o que eu sou hoje e estar onde eu estou hoje. Então, procure o seu desconforto, porque esse desconforto é que vai ser a grande virada de chave. E aí eu comecei a entender um pouco sobre o estoicismo. Considere isso no que você pode controlar,
você se torna aquilo que dá atenção, construa uma vida da qual não precisa fugir, você não consegue aprender aquilo que você já sabe e seja tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo. Esses 5 fundamentos estoicos determinaram muito o que eu pensava nesse período. E aí veio o segundo processo. A gente falou de desconforto, agora vamos falar da disciplina, que é a condução. E aí entra tudo o que eu falo, quem me acompanha aqui, já me conhece aqui há algum tempo, é do modo psicopata e dos gatilhos que a gente faz todos os dias. Então nunca confie em alguém que levanta 5 horas da manhã para ir treinar, a pessoa que faz isso é capaz de qualquer coisa. Isso é verdade. Uma pessoa que nos dias de hoje ela tem a disciplina de acordar todos os dias de manhã cedo, treinar, fazer uma atividade física antes de ir trabalhar, para mim é uma pessoa que tem uma força de vontade acima da média. Então a disciplina sempre ela supera o talento. Vou deixar uma dica para vocês desse livro, não vou me aprofundar muito, mas tem um mnemônico que é muito importante para quem quer começar a acordar mais cedo e desenvolver esse hábito, vale muito a pena ler. Lembrando que esses livros de autoajuda hoje em dia, 80% do livro é muita balela, muita mentira que eu acho que os caras inventam para aumentar o livro, mas vale a pena extrair as informações principais. E sempre faça o seu ritual. Escute o que eu estou falando hoje, escute o que o Tiago vai falar hoje, o que falou hoje, o que é claro, o que o Pedro, mas absorva o que faz sentido para você. Não existe a fórmula correta. E aí, sempre é com muito sacrifício. Essa foto, se vocês não estão vendo, ali representa meia-noite do dia 1º de janeiro. Essa foto eu tirei num plantão, sentado, passei o Réveillon sozinho, e esse mais 3 Réveillões eu passei sozinho. Se hoje eu estou viajando no Réveillon, se hoje eu posso viajar, pode ter certeza que eu passei 4 Réveillons de 31 anos que eu tenho de vida, trabalhando, né? E 7 natais. Então, realmente, tudo é com muito esforço e as pessoas às vezes só olham com a ótica, né? Se você entrar no meu Instagram hoje, viu que eu viajei, mas ninguém vê o esforço que está por trás de tudo isso. E essa foto aí foi um amigo meu, na época que eu estava para neurocirurgia. Ele falou, pô, você quer fazer neurocirurgia em São Paulo, é seu sonho? Eu falei, pô, é meu sonho. Você sabe que você vai disputar com aquele japonês da USP, né? Eu falei, quem é o japonês da USP? Não, pô, o japonês da USP, tem vários, aqueles caras que só estudam e tal. Eu falei, porra, e só tem uma vaga onde você quer. Eu falei, vai ser com ele mesmo. Então, essa foto me influenciou muito, porque assim, esse era meu concorrente. Toda vez que eu estava com preguiça de estudar, eu olhava para essa foto, e foi a foto que um amigo meu me mandou. Então, se você quer realmente ser bem-sucedido, você vai ter que subir por um tempo. O processo não é fácil, certo? Então, para quem não sabe, o modo psicopata foi uma frase que eu falava para minha ex-namorada. Ela estudava na área de direito, ela queria concurso público, eu queria passar em neurocirurgia, e eu passei 2 anos da minha vida que eu excluí rede social, excluí Instagram, não foi o aplicativo não, excluí conta. E eu estudava de domingo a domingo. E eu namorando, né, como é que eu ia dizer para minha namorada, pô, a gente tem que estudar todo dia, vamos deixar de sair. E aí eu falava, ó, a gente tem que ativar o modo psicopata. Se você quer realmente ser aprovado e eu quero, a gente tem que ativar o modo psicopata. E aí evoluiu para um método de estudo, que reúne algumas das características que eu vou falar um pouco mais para frente. Depois, um curso, foi quando eu comecei a trabalhar, a entender sobre marca digital, onde eu fiz meu primeiro 6 em 7. E aí depois virou um estilo de vida, que é o estilo de vida que eu levo até hoje, que é realmente você estudar como se estuda, estudar como se trabalha, para você aumentar a sua eficiência e realmente ter períodos de lazer, que é o equilíbrio da vida, que eu acredito. Então, seguindo também alguns ensinamentos estoicos, é o que eu estou falando agora. Não explique sua filosofia, incorpore. Então, é o que eu faço hoje. Eu não preciso explicar o que eu sou, o que eu faço. Eu incorporei isso. E quem me acompanha, quem me segue, vai entender um pouco disso. Valorize o seu tempo mais que suas posses. Foi a brincadeira que a gente teve aqui hoje. O tempo, ele é muito mais valioso do que a própria posse que você tem. E nunca seja ouvido reclamando nem para você mesmo. É o sentido da gratidão que a gente comentou na oração. Então, ser médico, pessoal, é totalmente diferente de passar na residência. Ser médico, ele envolve humanidade, envolve compaixão, envolve você utilizar suas técnicas para as pessoas lhe reconhecerem. Eu sempre digo que cartinha é a coisa mais, vamos dizer assim, a coisa que eu mais gosto de receber. Porque hoje em dia, alguém parar para escrever uma carta para você é muito difícil. E assim, eu imagino o amor que ela está colocando ali em palavras para você. E hoje é o presente que eu mais gosto de receber, são as cartinhas. Mas passar em residência não tem nada a ver com isso. Passar em residência é bem objetivo, pessoal. Passar em residência é acertar a questão. Se você acertar uma questão mais que o seu concorrente, já era. Ah, Caio, mas tem prova que analisa currículo. Eu duvido, faça os cálculos. Se você acertar 2 ou 3 questões a mais do que o seu concorrente que tirou um 10 no currículo, você passa dele. Então, a prova de residência é bem objetiva.
é você acertar a questão e você vai conseguir seus resultados. Então, na prática, como é que funciona o modo psicopata? Sempre tem um ritual, bloco de notas, isso é que eu faço todo dia de manhã, oração, 10M são 10 mandamentos que eu criei, que eu sempre são frases que eu repito para mim todos os dias. Creatina, 4 ovos, verificação, eu sempre verifico e-mail, WhatsApp e Insta nessa sequência de manhã assim que eu acordo. E SOS consultório em inglês são coisas de profissional e treinar inglês, coisas pessoais. Também eu faço a organização de coisas que eu tenho que fazer, nos principais coisas que eu tenho que fazer no dia. Não vou entrar em detalhes, coisas mais pessoais. E o seu celular. Perceba aí que eu tirei, não está visível o WhatsApp, não está visível o Instagram. Eu coloco o bloco de notas sempre como um dos principais locais para eu sempre ficar entrando, porque se você não criar esses artifícios, você vai sempre estar sendo exposto. Quando eu falei que eu excluí meu Instagram na época que eu estudava para residência, além disso, eu fiquei só com o WhatsApp. E para entrar no WhatsApp, eu tinha que responder 5 questões de residência. Um aplicativo que chamava Magic Quiz, nem existe mais esse aplicativo. Eu até falei com os donos para reavivar, mas está no processo. Nesse processo de 5 questões antes de entrar no WhatsApp, em 2 anos, eu respondi 3.000 questões. Eu sabia que a resposta era atelectasia, sem nem ler a pergunta. De tanta vez que a atelectasia caía nas respostas. Juro. Então, 3.000 questões sem parar para estudar. Era só, antes de entrar no WhatsApp, eu ter que fazer 5 questões. E era com esse desafio mental, eu fui resolvendo questão. Por isso que ficou muito mais fácil para a minha aprovação. E eu conheci o japonês da USP e passei na frente dele. Então, o modo psicopata na prática. Eu sei que o Pedro, inclusive, tem a própria ferramenta online, e hoje eu também desenvolvo uma ferramenta online de programação, mas isso aqui é mais para você ter uma visão geral. Divida a sua vida em semanas. O ano tem 52 semanas. Então, fica muito mais fácil de visualizar e de você ver o que você precisa fazer. Além disso, uma técnica que eu utilizo muito, eu utilizava muito para meus alunos que estudavam, tanto para residência como para prova de título hoje em dia. Você tem que ter uma semana padrão. Mesmo que você tenha uma rotina um pouco diferente, tem que ter uma semana padrão. E aí você precisa fazer essa pergunta: o que eu preciso cumprir em uma semana padrão para ter uma semana com sucesso, para ter uma semana perfeita? Então você vai denominar quantas apostilas você precisa ler, quantas questões, se você precisa fazer inglês, academia, páginas de leitura. Isso aqui é só um exemplo prático. Na minha época, eu calculei isso e para uma semana padrão eu precisava de 14 horas líquidas. Ou seja, 2 horas líquidas por dia para cumprir o que eu precisava. Isso é totalmente individual, certo? Isso aqui foi, para mim, na minha época, para estudar num período de 2 anos. E aí, o que é que eu fiz? Eu transformei meu sonho, que era ser neurocirurgião, passar na residência, em uma meta objetiva. Porque quando eu tenho um sonho mais um planejamento, eu não tenho mais um sonho, eu tenho uma meta. E aí eu fui pensando, meu sonho era passar na residência em 2 anos. 2 anos tem 104 semanas, uma semana tem 106 horas. Um ciclo que eu estudava tinha 30 minutos. Uma semana daria 336 ciclos. Então eu tinha que fazer 28 ciclos por semana. Lembra que eu calculei lá a minha semana perfeita? Então meu sonho agora era metrificado. Eu sabia que se eu cumprisse aqueles 28 ciclos semanais de estudo focado, que são as horas líquidas, eu passaria na residência em 2 anos. Porque eu conseguiria cumprir tudo que era determinado de questão, de apostila, do que era me perguntado. E aí, eu aprendi a amar o processo. E amar o processo é você gostar de fazer prova, é você gostar de fazer simulados. E aí, por que é importante realizar simulados e provas na íntegra? Porque você tá simulando o dia mais importante da sua vida naquele ano, que é o dia da prova. Não adianta nada você arrebentar nos simulados, arrebentar nas questões e se dar mal no dia da prova. Quem aqui não está no 6º ano? Levanta a mão. Quem aqui está no 5º ano ou para baixo? Vou dar uma dica de ouro aqui, para quem não está no 6º ano. No 5º ano, eu fui para São Paulo fazer prova do SUS e da USP. Mesmo não sabendo que não ia ser, eu tinha um ano mais de medicina. E esse ano anterior me deu uma vantagem tremenda, porque no ano mesmo de fazer prova, eu sabia onde é que era o local de prova, eu sabia como é que as pessoas se portavam, eu sabia como era a correção da prova. Isso me deu uma segurança absurda. Tanto é que a prova que eu escolhi foi o São Paulo, onde eu fiquei. E eu passei na USP também. Então, quem não está no 6º ano, dica que eu dou: pega 1 ou 2 provas, faz a inscrição, vai lá fazer a prova, treina o dia da prova. Isso vai fazer grande diferença na sua vida. E aí eu vou falar como eu resolvo provas até hoje. Para quem não sabe, para você se tornar neurocirurgião, depois que você passa na prova de residência, você tem que fazer mais 7 provas. É uma prova a cada ano de residência e tem que tirar acima de 7, senão faz uma recuperação. E 2 provas depois que termina para tirar o título, para você dizer que é neurocirurgião. Então são 7 provas. Então até hoje eu resolvo prova dessa forma. 60% do tempo eu resolvo de uma forma rápida.
resolvo questões de 1 a 3 minutos e vou colocando um código. Tanto um ok para que eu acho que eu tenho certeza absoluta, interrogação para que eu não tenho a mínima ideia, e eu faço as marcaçõezinhas nas alternativas que eu tenho dúvida, naquelas questões que eu tenho dúvidas das alternativas. E aí peço para ir no banheiro, dou uma pausa, alguns minutos, e volto para a segunda etapa de correção de prova. E essa segunda etapa eu já vou com a correção mais atenta, porque eu já vou passando para o gabarito, aí nas questões que eu tenho certeza, eu vou procurar as pegadinhas, vou resolvendo em um grupo de 5 a 10 para o gabarito, e no final deixo 1 a 3 para o pensamento final, certo? Então, isso aqui são resumos do que eu faço no modo psicopata, só para a gente realmente ter algumas experiências práticas, né, do que é um modo psicopata e não ficar só na filosofia. Além disso, além de tudo isso, estudar, se dedicar, fazer questão, simulado, você tem que ser esperto. O que é isso? Quem aqui já assistiu esse filme? Mãos Talentosas. Filmaço, né? Para mim, um dos melhores filmes de incentivo, né? Quem faz medicina. E aí esse cara, que é o Ben Carson, ele veio para o Brasil, no Congresso de Neurocirurgia, em 2013, se eu não me engano, 14. E eu queria muito conhecer ele, era fã do cara, né? Cara, eu queria ser neurocirurgião pediátrico, o cara fez a separação de siameses. E aí eu fui para o Congresso, né? Na fila lá. Pô, como é que eu vou me diferenciar? Porque estava todo mundo tirando foto em grupo nessa hora. E aí eu comecei a pesquisar no Google, né? Ben Carson. Aí eu vi que ele estava se candidatando, né? Ele estava entrando para a política lá, do lado do Trump. E ele era contra o Obamacare, que era meio que o plano de saúde de Obama estava criando naquela época. E na hora que eu cheguei lá para falar com ele, para pedir o autógrafo, eu falei para ele, caramba, você sabia que eu também não gosto do Obamacare? Aí ele olhou para mim assim, isso era no Congresso, ele, como é que você sabe disso? Eu falei, não, eu já li sobre o Obamacare, não gosto, eu acho que a estrutura que ele está feito não vai cair. Ele ficou olhando assim, caramba, aí a gente começou a conversar, ele começou a perguntar umas coisas para mim, como é que eu tinha lido isso, onde é que eu tinha lido, eu já acompanhava há algum tempo, e aí ele me interessou, eu pedi para tirar uma foto sozinho, ele tirou uma foto sozinho comigo, no Congresso, e até hoje eu tenho essa recordação. Então, não é só inteligência, né? Não é só estudo, você tem que ser esperto também, não agir de forma antiética, mas é utilizar as ferramentas que você tem para se destacar. E aí vem por último, pessoal, falamos já do desconforto, falamos já da disciplina, e agora por último Deus, né? Que era a palestra, né? Deus, religião. Mas a ideia é o seguinte, que as respostas elas vão vir com seus resultados. Então eu fui aprovado em 10 residências médicas, né, com 23 anos, 23 para 24 anos. Com 17 anos já tinha sido aprovado em Medicina e Direito na Federal com 17. Depois fui aprovado nas 7 provas da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. E hoje eu tenho uma plataforma que hoje a gente ensina praticamente metade dos residentes de neurocirurgia do Brasil. Hoje a gente é a única plataforma, né, comercial, porque existe a institucional, que é a própria SBN, mas comercial, a gente ensina todos os residentes de neurocirurgia do Brasil. Mas para eu chegar até aqui não foi fruto do acaso. Na verdade, foi fruto de muito esforço. E afinal, eu tinha conseguido chegar lá, né? Estava morando em São Paulo, que era meu sonho, era neurocirurgião. Mas por que eu não estava me sentindo completo? Então, 2022 foi o ano que eu terminei minha residência, eu não estava me sentindo completo. E aí, eu tinha tudo ao meu redor que eu sempre tinha sonhado alguns anos antes, mas ao mesmo tempo não estava me sentindo completo. E foi aí que eu comecei a entender que a gente, pessoal, a gente é corpo, mente e espírito. Eu sou muito cético. Pô, eu sou neurocirurgião, eu estudei como é que tudo que você está falando agora, raciocinando, são neurônios, neurotransmissores lá se comunicando nos sinapses. Para mim é muito palpável. Por que eu tenho que me preocupar com o espírito, né? Algo tão subjetivo. E aí foi que eu comecei a estudar a parte da ciência. Quem aqui já leu esse livro, Sapiens? Levanta a mão. Muito bom, né? Estou relendo esse livro agora em inglês, mais para treinar o inglês também, para revisar. Então, outra dica também, você já leu algum livro e você quer treinar o inglês, é o que eu estou fazendo agora, relendo em inglês e escutando audiobook. E no primeiro capítulo desse livro, ele fala o seguinte, que 14 bilhões de anos atrás, matéria, energia e tempo vieram a ser conhecidos no que a gente chama de Big Bang. E todas essas ferramentas juntas, o universo chamou de física. E ali ele vai raciocinando ainda mais. Por volta de 2 bilhões de anos, as redes neurais humanas continuaram a crescer. Mas com exceção de algumas facas de pedra e algumas pontas afiadas,
humanos não tinha muita coisa a mostrar. Então, o que moveu a evolução massiva do cérebro humano nesses 2 bilhões de anos? O próprio livro, o próprio Yuval Noah Harari, que é muito famoso, ele não sabe. Francamente, nós não sabemos. E aí foi que eu comecei a me debruçar sobre a ciência misturado com a espiritualidade. Por que hoje em dia, por que eu não estava me sentindo completo? Será que faltava isso? Será que era o espírito? Eu sempre fui de uma família católica, sempre frequentei a igreja, mas eu nunca fui muito religioso. Talvez as tradições me afastavam um pouco mais. E aí eu comecei a ir para o lado da ciência. E aí eu comecei a conhecer cientistas como o Anthony Flew, que ele foi um filósofo britânico, um dos mais notórios ateus do século XX. Flew mudou de opinião mais tarde na vida. Embora não tenha se convertido a uma religião específica, ele passou a acreditar na existência de algum tipo de Deus, devido a argumentos relacionados à complexidade do universo e à origem da vida. E escreveu até um livro por causa disso. Outro cara, o Sadange, quem não conhece ele foi sucessor do Edwin Hubble, né, do telescópio Hubble. E ele se converteu ao cristianismo aos 50 anos. Sua conversão foi influenciada por suas pesquisas científicas e questionamentos sobre a origem do universo, levando-o a concluir que a ciência por si só não podia responder a todas as perguntas. E aí eu vou dando vários exemplos para vocês. Esse cara eu já vi alguns vídeos dele no YouTube, que alguém já pode ter visto também, o Von Braun. E ele fala que escreveu sobre a compatibilidade da fé em Deus com a ciência, argumentando que as leis do universo evidenciam um poder supremo. E aí, pessoal, em que acreditar? Quer acreditar que a gente foi um conglomerado de proteínas que se juntou, formou um organismo unicelular, evoluiu para outros seres, depois criou um dinossauro, aí veio um meteoro, morreu, aí depois agora nasceu o homem. Até chegar o ápice do universo biológico conhecido, como diz Ângelo Machado, que é o cérebro humano. Então, quando você está fazendo uma pesquisa científica, para comprovar estatisticamente que aquela hipótese é válida, você utiliza-se de testes estatísticos. O teste, para ele ser considerado válido, ele apresenta um valor de P menor do que 0,05. O que isso quer dizer? Um P menor do que 0,5, este valor indica que há menos de 5% de probabilidade de que os resultados observados seja devido ao acaso, considerando verdadeira hipótese nula. Então, todos esses testes, quem gosta de bioestatística, eu já fiz muito o SPSS, o programa para avaliar. Então, todos esses testes a gente usa em bioestatística. Isso aqui foi o trabalho que eu trouxe sobre espiritualidade. E no resumo dos resultados, ele já mostra que todas as comparações que ele fez, que ele julgou estatisticamente significante, tinham um P menor do que 0,5. E vocês vão ver isso em todos os trabalhos científicos. Então, em todos esses testes, um valor que é menor do que 0,5, ou seja, menor do que 5%, geralmente é interpretado como indicativo que os resultados são estatisticamente significativos. Ou seja, é improvável que tenham vindo ao acaso, né, devido ao acaso. E aí eu fiquei a pergunta, caramba, se segundo a ciência foi o acaso que surgiu a vida, né? Segundo a ciência foi o acaso que surgiu o cérebro pensante, né? O acaso que mataram os dinossauros e agora não existe mais dinossauro, agora existe homem. Isso era muito difícil de querer acreditar, né? Então a ciência fala que um conjunto de proteínas no ambiente gasoso e sem vida alguma, elas se agruparam, colocaram uma cerca, chamando de membrana, e a partir dessas proteínas funcionando como uma fábrica, geraram o primeiro ser vivo. E esse ser vivo, primeiro, unicelular, ele gostou tanto de estar vivo que ele começou a gerar descendentes. E esses descendentes foram ficando mais complexos. Esponjas, fungos, árvores, animais, dinossauros, e aí, bum! Um meteoro caiu na Terra e acabou com quase toda forma de vida. E aí ressurgiu a consciência. Realmente isso fica muito difícil de acreditar. E aí eu fui aprofundando meus estudos. A própria ciência, ela afirma que é impossível existir uma cadeia de reações em que um conjunto de proteínas geraram ao longo dos anos uma mente que raciocina, um cérebro que raciocina. Até cronologicamente não existe uma explicação plausível. Vocês viram que a vida surgiu há mais ou menos 4 bilhões de anos. Se você pegar todas as espécies existentes e começar desde a primeira até agora o ser humano, que é a última, e todo mundo começar a evoluir, teria que ter 24 horas de evolução de uma espécie para outra. É como se fosse um ser unicelular, depois um ser para chegar no ser humano. Então, biologicamente, até cronologicamente, não daria tempo. Então, existe um fator maior que move tudo isso.
Então a própria ciência, ela confirma que existe algo que coordena tudo isso. E para qual sentido vai a evolução da vida? Por que a evolução da vida não foi para os dinossauros e veio para o humano? Por que existe um sentido? Porque a gente passou 2 milhões de anos sem raciocinar e depois passou a raciocinar. Então a vida tem um sentido. E é isso que eu quero fazer com que vocês reflitam hoje. Ah, Caio, mas ainda não tenho certeza se acredito ou não em Deus. Meu papel aqui hoje, pessoal, não é te provar ou fazer você acreditar em nada. Tanto é que em momento algum eu falei sobre religião e Bíblia, mas minha palestra é sobre Deus. Eu estou aqui para fazer você refletir. A ciência e a fé se uniram no meu caminho e foi algo realmente transformador. E se você ainda não tem fé, então creia no acaso. Porque o que a ciência não sabe explicar, ela chama de acaso. Mas eu prefiro chamar de Deus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.